Boa noite a todos, boa noite, Emília. Mais uma vez estamos aqui no Oratório Virtual, começando um Oratório Virtual, a conversa de domingo. Hoje teremos a romancista, contista, escritora, professora, Alex Leila. Oratório Virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esperando o pessoal chegar. Boa noite, Isabel. Joaquim já entrou. Bárbara, Isabel, Emília, boa noite a todos. Joaquim está aqui pedindo para entrar. Amém, Isabel, amém. Boa noite, seu Joaquim. Boa noite, você me vê, João? Vejo e escuto muito bem. Thank God, que bom. Olá, olá, amigos, olá, irmãos do Oratório, boa noite. Deixa eu colocar Alex para dentro também. Aí, meu compadre Carlos Cáliga, boa noite. O pessoal tá entrando aí. Ó, Alex aí. Meu amor, acho que não precisa da luz. Eu não tô vendo a Alex, mas deixa eu ver se eu consigo. Eu estou vendo vocês dois e ouvindo os dois bem. Deixa eu sair, João, e entrar para poder ver se resolve. Só um momentinho. Boa noite, Rafaela. Boa noite, minha comadre Vivian Cáliga. Matheus Ben Sabá. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Hoje nós temos aqui 2 aniversariantes na live, né? Pronto, ó, o Joaquim novamente pedindo para entrar. Deixa eu colocá-lo para dentro da casa. Boa noite a todos, mais uma vez, oratório virtual. Orando com você e por você. Pronto, Joaquim, estou te vendo e estou te ouvindo. Vejo e eu só vejo a Alex também. Boa noite. Boa noite. Meu amor, eu acho que você não precisa da luz, está dando um sombreado no seu rosto. Aí fica ótimo sem luz, está ótimo. Tá joia. Ó, o Cláudio acabou de entrar também. Cláudio, nosso querido Cláudio Souza Pereira, que já esteve aqui, né? O pessoal está entrando aí, já temos aí, já podemos começar, né? Hoje nós teremos a presença aí da romancista, professora, contista, que eu tenho a imensa sorte de ser minha mulher, Alex Leila, né? Vivian Cáliga, minha querida comadre, que está aniversariando hoje, né? Disse assim, mas rapaz, você melhorou muito depois que você casou com Alex. Eu falei, melhorei bastante. Isso aí eu concordo 100%. A Vanessa também acabou de entrar. Então vamos fazer o Ângelus, tudo bem? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
e o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, é aqui Rafaela, ou Rafaela Carvalho, né? Boa noite, um feliz aniversário para minha comadre Vivian e Adriano Ferreira Leite. Que Deus os abençoe. Isso mesmo, hoje é também aniversário. São dois compadres meus, né? Eu lembrei aqui do início do romance Grande Sertão Veredas, compadre meu Kelemem, né? Aqui é compadres meus, né? Vivian e Adriano. Boa noite, Joaquim, mais uma vez. Boa noite, Alex. Eu quero começar, já começamos, né? Mas eu quero ler era para ler essa carta semana passada e não deu tempo, então leio agora. Mas Joaquim e Rafaela, sua esposa, e suas duas filhas, estiveram aqui semana passada e as meninas são uma maravilha de meninas. Lindas, maravilhosas, muito inteligentes. E eles vão dizer que não, mas super comportadas também. Meninas assim, impressionante as duas. E o pai dizendo aí que não. E a Catarina Maria deixou uma cartinha pra gente que eu vou ler aqui para vocês. Está aqui no meu computador com a letrinha dela. O Joaquim que me mandou. E o Joaquim falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi coisa espontânea dela. Então, eu vou ler para vocês. E na letrinha dela, tudo certinho, coisa linda. Joaquim, a Catarina Maria tem quantos anos? Vai fazer 7 anos em novembro. Que incrível, que incrível. Ela diz o seguinte: querido poeta e escritor João, adorei ficar na sua casa, também amei o quarto de hóspedes, que tem um quarto e elas ficaram brincando lá no fundo do quarto de hóspedes. Adorei também a cadeira de balanço e a poltrona gira-gira, que realmente ela fica girando a poltrona. Mas principalmente adorei você e seus livros. O livro Sonetos. O livro Sonetos, na verdade, é um livro da grande poetisa, que é pouquíssimo conhecida, né? A Marquesa de Alorna, é uma grande poetisa portuguesa do século XVIII. Pensei que você tinha... Todos os livros da sua biblioteca eram escritos por você. Não é, Catarina? Vou precisar ler muito para ser um poeta ótimo como você. Atenciosamente, Catarina Maria. Veja que presente maravilhoso que eu ganhei, que Alex ganhou, né? Uma delícia de bilhete que ela deixou para a gente e foi espontâneo dela. Então, muito obrigado, Catarina, né? Antes de seguirmos também, eu quero dar mais uma vez os parabéns à minha comadre Vivian Cáliga, que está fazendo aniversário hoje, está grávida, colocando aí mais um cristão no mundo, e também meu compadre Adriano Leite Ferreira, que já esteve aqui participando da live, né? Então eu vou falar com você para a gente rezar uma Ave Maria pelos dois, tudo bem? Eu começo e um de vocês termina. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pronto, maravilha, né? Mas Joaquim é o fera do inglês, né? Joaquim, na verdade, tem uma grande facilidade para línguas, né? E vamos dando continuidade aqui também, um poema que trouxemos para vocês. É um poema da grande Emily Dickinson, né, Joaquim? Então, vamos fazer essa coisa. O Joaquim lê o inglês, eu leio o português. Fique à vontade. Emily Dickinson, então, uma poetisa norte-americana, né, do século XIX. Durante a vida, praticamente ninguém leu nada dela, coisa de 10 poemas saíram ali do quarto dela, uma carta. Ela era muito reclusa, houve um momento da vida em que ela mal saía do quarto, as amizades que ela tinha eram todas, vamos dizer assim, alimentadas por correspondência, basicamente. Era uma figura muito singular. E após sua morte, a sua irmã encontrou um pacote contendo quase 1.800 poemas, escritos numa métrica não muito convencional, não muito comum na época,
a pontuação também muito diferente, ela usava capital letters, né, as letras maiúsculas dos substantivos, parecendo a coisa que os alemães fazem, né, e poemas pequenos, né, curtos e, assim, certeiros, e sobre os grandes temas da vida, né, João, a vida, a morte, os sortilégios, enfim. E muita coisa também sobre, nesse sentido, ela era metalinguística, vamos dizer assim, ela escrevia sobre a própria arte, tanto de escrever quanto de ler, né, e o prazer que isso dava. E o poema de hoje é justamente sobre esse tema, né, sobre o que um livro pode fazer na nossa vida. É um poema muito curto, vou ler rapidinho, o João a gente faz aquela dobradinha, daqui a pouco o João entra com a tradução, e ela diz assim: There's no frigate like a book to take us lands away, nor any courses like a page of prints and poetry. This traverse may the poorest take without the oppressive tow. How frugal is the chariot that bears the human soul. Veja que é um verso curto, mas tem uma musicalidade, uma sonoridade impressionante, né? Exatamente. Eu vou ler então a tradução da Ana Luísa Amaral, que é o seguinte: não há fragata como um livro para levar-nos terra fora, nem há corcel como uma página de volteante poesia. Tal travessia pode o mais pobre, sem submissão à portagem. Qual frugal é a caleche, que leva a alma humana. Caleche é aquele tipo de carruagem, né? Mas é um belíssimo poema, né? Sim. E como eu disse, Joaquim tem uma facilidade incrível com língua, rapaz. Você tem mesmo, impressionante, né? A língua inglesa, você é professor de língua inglesa, né? Mas eu já percebi que as outras também você tem você pega fácil a cadência da língua, né? Então é isso, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós temos a Alex Leila, que vamos começar. Eu peguei aqui um monte, tá do lado da minha esquerda, aqui um monte de livro delas, que ela já publicou, é romancista, é contista, professora, e como eu disse, eu tenho a imensa alegria de ser minha esposa, né? Então, eu estou chamando a Alex Leila aqui por causa da questão mais formal do oratório, mas se apresente, meu amor. Fique à vontade para se apresentar. Eu sou Alex Leila, prestes a cinquentenar, dou aula na UFES há mais ou menos uns 10 anos. Antes dava aula em universidades particulares, tenho quase 20 anos de magistério já. Fiz graduação na UFBA, mestrado também na UFBA, tudo em literatura. E o meu doutorado eu fiz na UFMG. Tenho 8 livros publicados, também participei de muitas antologias. Meu primeiro livro foi um livro de contos, que recebeu um prêmio aqui em Salvador, pela Fundação Casa de Jorge Amado e a antiga Copene, a Urbanos, esse aí. O prêmio consistia em publicar o livro, então o livro foi publicado com uma tiragem grande e foi distribuído no lançamento. Com isso eu recebi assim, espaço em jornais, TV, na época os jornais se interessavam ainda por literatura. Então você ia numa redação com seu livrinho debaixo do braço, algumas fotos, um portfóliozinho, e o chefe de redação designava alguém para te entrevistar, conversar com você, e aquilo ganhava uma pauta. Hoje isso é completamente impensável, né? Os jornais não estão mais abertos para isso. Nem a mídia impressa, nem as outras mídias que surgiram depois disso. Esse primeiro livro meu foi lançado em 97. E depois disso eu lancei alguns livros de contos. Eu acho que dos meus livros de contos, se eu tiver que destacar algum, esse é o Obscuros, que João está mostrando aí, que é o segundo. Eu acho que dos meus livros de contos, esse Chuva Secreta, aí que se alguém me pedir assim, começo a ler seus contos por onde? Começo por Chuva Secreta. Ele já é de 2013, mas é um livro que eu acho que sintetiza assim, as minhas tendências no conto, né?
e ele tem 9 contos. Um deles foi premiado no concurso de Luiz Vilela, em 2011, e entrou nesse livro, que é o conto Felicidade Não Se Conta. Também tem um conto que foi traduzido para o alemão nesse livro Chuva Secreta, que chama Não Se Esqueça de Pisar Firme no Coração do Mundo, a história de uma pessoa que se sente a pessoa mais feia do mundo. E quando você começa a ler, você percebe que essa pessoa tem um trauma, um entrave na sua infância que lhe fez criar essa visão negativa sobre si mesmo. Ele foi vertido para o alemão em 2013, por ocasião da Feira de Frankfurt, em que o Brasil foi homenageado. E tanto eu quanto João Filho fomos à Feira de Frankfurt, ambos em antologias diferentes. Tivemos textos nossos traduzidos para o alemão, né? Eu fui numa antologia da Marlene Eckel, que se chama Estamos Prontos, em alemão, obviamente eu não vou saber pronunciar, e João Filho foi por outra antologia também com um texto em prosa. De romance, eu tenho, meu primeiro romance foi Henrique, que é de 2001, tá de cabeça para baixo. Mas o Henrique, não, ele tá ao contrário. Está ao contrário, mas está certo. Eu não estou Henrique bêbado. é o nome do personagem, é um livro que tem uma pegada assim, mais intimista. O personagem sofre um acidente, fica naquele limiar, né, que a gente chama de estado de coma, entre vida e morte, e o livro se passa nesse limiar, ele rememorando a sua vida. Depois eu tenho uma novelinha que chama O Sol que a Chuva Apagou, foi publicada por uma editora baiana, da coleção Cartas Baianas. João mostrou aí o Primavera nos Ossos, que é o meu segundo romance. Também foi premiado pela Petrobras, um edital que existia na Petrobras, em que eles financiavam o projeto. Você mandava metade do projeto, 40% do projeto, eles avaliavam se aquele projeto tinha qualidade e eles financiavam. Então, eu recebi para escrever e a publicação também foi parcialmente custeada pela editora. A editora entra com uma parte e a Petrobras colocou outra. Por essa razão, ele foi vendido a R$10, né, no período, né? E também é um livro que me trouxe assim, grandes alegrias. Ele está sendo traduzido para o inglês por Amanda Sarazzi. Está na fase ainda de tradução. Ela já fez algumas postagens, já apareceu em festival de literatura de Nova York, mostrando o livro, mostrando a tradução dela, e estamos mantendo esse contato aí para que essa tradução saia a contento. O que mais, João Filho? E sim, eu tenho uma trilogia que eu iniciei com Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, que é o primeiro romance esse grupo de personagens, de pessoas que buscam uma saída, uma explicação para a existência humana através de um livro, que é um livro imaginário, chamado Livro Real, com R de maiúsculo. É uma chupada, assim, meio naquela teoria de Platão da hierarquia, né? Que tem o mundo real, que é o mundo ideal, o mundo das cópias, que é esse mundo que a gente vive, sensível, e o mundo da arte, que seria a cópia da cópia. Mas o livro só pega um pouquinho mesmo de Platão. Ele tem mais essa ideia de explicar porque as pessoas são diferentes, os estágios evolutivos que a pessoa está. Então, quando você começa a ler meu livro, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, você vai esbarrar em personagens que estão lendo o livro, e aí vai ouvir trechos desse livro em itálico que eles estão lendo, né? Essa continuação da história, que eu estou chamando de trilogia do livro real, continua com O Mal Não Tem Asas, que é o meu último livro, que foi lançado este ano.
E aí falta Os Irrealistas, que eu espero que seja lançado nos próximos anos. Ele está ainda sendo escrito. Acho que é isso. Eu vou fazer algumas perguntas, mas antes, Joaquim também. Chuva Secreta, você, quem quiser, um livro realmente eu gosto muito. Aqui, como eu digo sempre brincando, o cabotinismo conjugal é lícito, né? Entre os casais assim, que escrevem. Então, esse livro é um livro, eu gosto muito desse livro. Vocês encontram ele, acho que na Amazon, né, meu amor? Encontra? Encontra na Amazon, na estante virtual. Hoje em dia é bem difícil você não conseguir um livro que você queira, né? Exato. Esse aqui... Alguns livros meus ainda estão com o nome Alessandra Leila, que é meu nome de batismo. Eu deixei de usar, passei a usar um pseudônimo, que é Alex Leila, diminuição de Alessandra para Alex, e a manutenção do Leila, só que eu dobrei todos os L's aí, com a ajuda na época de uma astróloga, que eu queria enlouquecer e ela também, então a gente fez esse tanto de L aí, que hoje em dia me dá bastante problema. As pessoas mandam e-mails para mim e falam: você não me respondeu, eu não recebi. Esqueceu algum L? Ah, será? Quantos L's são? São muitos L's. Mas esse aqui vocês encontram na editora Mondrongo, né? www.mondrongo.com.br, né? Que é o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, que é o romance, o primeiro da trilogia. O segundo, que foi lançado este ano, é bem recente. O Mal Não Tem Asas, também pela editora Mondrongo, né? www.mondrongo.com.br. E o Persson está dizendo aqui, 20 anos de carreira como escritora? É uma primeira pergunta. Não sei se a gente pode chamar de carreira, né? O escritor brasileiro é um escritor de fim de semana, um escritor de férias, um escritor que viaja com a família, com um caderninho, Hoje em dia, no próprio celular, né? Se bem que eu não me acostumei ainda a essa coisa de escrever prosa em celular. Eu tomo algumas notas e até diário, porque eu escrevo diários, também não funciona muito esse negócio de ficar batendo nesse tecladinho do celular. Mas tem auxiliado quando não tem nada, nenhum papel ali, nenhuma caneta à mão. Eu não considero que seja uma carreira literária no sentido assim de que eu não vejo essa progressão, aquilo que a gente chama de comecei aqui, conquistei isso, isso e isso. Na vida acadêmica, isso fica mais fácil para a gente, porque a vida acadêmica ela é mais imperativa. Assim. Você tem que fazer isso para ser adjunto, tem que fazer aquilo para ser professor titular, tem que fazer isso para passar num concurso. Então, fica mais fácil. Né? A literatura não tem essa objetividade e eu peço a Deus que me livre de tê-la, porque eu não quero esse tipo de relação com a literatura. A literatura é meu canto de liberdade, é meu espaço onde eu vivencio, às vezes assim, em um dia, 2 dias, milhares de histórias, de possibilidades que eu não posso vivenciar no mundo, e também muitas delas também não quero vivenciar, mas que ficam latentes, ficam muito vivas na imaginação, e eu acredito que me serve para ser uma pessoa melhor, eu acredito nisso. Né? Então eu não penso assim como carreira literária no sentido... como as pessoas pensam, carreira, 30 anos de música, o cara tem tantos CDs, tantos, né, teve tal e tal evolução. Eu não vejo isso. Mas você... Toda vez que começa uma história, eu me sinto do nada, do zero. Mas você ganhou prêmio, nesse sentido você tem uma carreira, porque, por exemplo, ela não gosta que eu conte, mas eu vou contar. Quando ela ganhou o prêmio, por exemplo, do Luiz Vilela, porque eu acho que acabou o prêmio, mas era um prêmio importantíssimo no Brasil todo de contos, né? Luiz Vilela está vivo ainda, é um grande contista. Revelou grandes contistas. Exatamente. E aí ela ganhou esse conto, esse prêmio, né? E aí tinha que receber, tipo, vocês sabem aquele cheque enorme, é um cheque mesmo enorme,
Na Porta da Esperança de Silvio Santos, né? Ela tirou uma foto, eu tenho essa foto, com um cheque Eu imenso. tenho também, outro dia eu postei aí nos diários, relembrando. Mas então isso configura uma carreira também, né? Desde lá do primeiro, você começa ganhando um prêmio importante, ali em 97, com o Urbanos, livro de contos, que assim, uma vez eu conversando com um grande amigo, Orlando Freire, que você conhece também, é um grande amigo mesmo, e ele falou assim, o quanto esse livro é importante para a nossa geração, porque assim, pelo menos para mim e para ele era muito importante, né? A forma como você coloca ali, aparece escrevendo contos. Então, assim, entre o conto e o romance, né? É uma pergunta que eu nunca te fiz ao vivo, né? Então, qual a sua concepção de romance? Como é que o que é a forma romance para você? Pergunta difícil. Olha, eu vou te responder algumas coisas óbvias aqui. O romance é, por excelência, uma história de vários núcleos, vários dramas, né? Que se interpenetram, podendo um ter repercussão na vida do outro ou não. Você pode ter um romance em que personagens não se conhecem, não se cruzam nunca, né? Você pode ter romance que um personagem é só memória do outro, mas ele está ali, ele é vivo, ele existe para o leitor. Ele funciona como um núcleo dramático para o leitor. Então, o romance, por excelência, é isso. Acompanha a ideia de romance toda uma apresentação de mundo, né? Que dentro do que a gente chama de texto moderno, romance é, por excelência, uma categoria de ficção moderna, né? Alguns estabelecem que ele começou lá com Dom Quixote, outros vão estabelecer que, como Ian Watt, que vai dizer que ele começou com aqueles textos de aventura, né? Da língua inglesa, mas o que eu acho que o romance traz de diferente, e que também pode vir a ser o seu calvário, é que no romance pode caber qualquer coisa. Pode caber subjetividade, né, que é um aspecto mais do lírico, mas pode caber perfeitamente no romance, e aí você tem escritores que a gente vai arrumando, chamando de intimista, né, para tentar continuar aquele ID nesse gênero tão múltiplo e tão híbrido como o romance. Você também pode ter os textos de ação, que é onde o olhar de Ian Watt vai cair na ascensão do romance, né? Justamente aquelas aventuras que nos sossegam um dentro do outro, como esse Jim Jones, né? Ele coloca como um dos iniciadores do romance na língua inglesa. E o romance também pode ter esse aspecto dramático, né? de personagens que entram em conflito com o outro, que é muito típico do gênero dramático. Então, o romance ele congrega todas essas vertentes. Mas ele é, sobretudo, um texto em que mais de um drama, mais de um conflito se coloca. Porque se você tem um único conflito, tudo ressoa no personagem principal, você está diante de um conto longo, né? Um conto imenso, pode acontecer. Eu acho que a minha concepção de romance é essa. É uma concepção meio acadêmica agora, falar como escritora. Como eu escritora. sinto que eu estou escrevendo um romance. Eu não tenho, de antemão, algumas informações sobre os personagens. Eu fico assim como se eu fosse esquizofrênica e estivesse ouvindo vozes, dormindo com os personagens, né? E começo a pensar o que eu faria nesse momento se fosse Micael, como ele responderia. E aí eu vou tentando me apoderar desses personagens. Isso eu sei claramente que é um romance. Quando eu sei pouco, mais aquele personagem está forte, né? Os meus personagens, eu conheço os rostos deles, eu conheço a voz deles. O leitor pode não perceber isso, mas inclusive eu tenho mais ou menos assim, 7
mais ou menos 7 homens e 7 mulheres que se repetem fisicamente, e eu acho que um pouco psicologicamente também nos meus personagens. Não vou dizer quem são, alguns são atores, que eu penso e digo, se um dia esse livro meu fosse adaptado, teria que ser esse ator, porque senão ele vai estragar a imagem que eu tenho íntima do meu personagem. Obviamente que os atores vão envelhecendo, né? E hoje em dia, para fazer Henrique, por exemplo, não vai poder ser o ator que eu imaginei, porque ele já está ficando velho. E Henrique era mais jovem, vamos dizer assim. Então, esse conhecer à medida que você vai escrevendo, se aprofundando, para mim é o elemento-chave do romance. Porque todos os contos que eu escrevo, eu sei o começo e o fim. Eu posso me surpreender ali com algo que eu achava que não ia caber, ou algo que eu achava que deveria ser, e depois que eu leio, não está funcionando. Então eu corto, tiro e tal. Mas eu sei mais, eu tenho um domínio do conto, exatamente o que vai acontecer, quem é aquela pessoa. Então a duração do conto na minha cabeça já me leva a achar que ele é um conto. Isso é um conto, vai dar um conto. Agora, obviamente, às vezes a gente é traído até nas nossas próprias convicções, né? Que uma vez eu escrevi no Obscuros uma história chamada Cara de Fumaça, que é uma história de um rapaz rubinho muito jovem que se apaixona por um ídolo de rock. E depois esses personagens voltaram em Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. 3 dos personagens voltaram. 3 dos personagens que estão nesse conto. E o conto é até um pouco mais longo, acho que já denunciando essa duração desse personagem, chamava Rubinho, e ele volta, ele não é o personagem principal de Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, mas ele volta em Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, ele volta no Mal Não Tem Asas, e ele vai voltar nos Realistas também. É uma Balzac então, brasileira. Pode acontecer. Brincadeira, irmão. Mas isso eu só sei depois que o conto foi terminado, que ainda tem alguma coisa, não é sobre aquela história, mas algo sobre aquele personagem. Quer dizer, ele vai funcionar em outro lugar, em outro momento. Eu acho que é diferente do romance. Eu sinto que é diferente. Posso não estar sabendo explicar, mas no momento de escrever, eu sinto que é o que é um romance. É que você falou, como você fala, né? O conto você já tem início, meio e fim na cabeça. O romance é uma possibilidade aberta, não é isso? O Adriano Ferreira Leite, que é nosso compadre, está fazendo aniversário hoje, né? Acho que 33. Parabéns, compadre. Parabéns, meu querido, meu compadre. Deus te abençoe sempre mesmo. Que também é romancista, né? Ele tem eu falo, ele não publicou ainda, mas quando começar a publicar, vocês vão ver, né? Vai ser uma coisa extraordinária também. Ele disse que o tema é muito complexo, né? E fantástico essa dinâmica autor-narradora-personagens, né? E aí eu passo a palavra para Joaquim, que eu não deixei Joaquim falar nada hoje, né, Joaquim? Então... Não, tá tudo bom. Joaquim, mais bacana. Ô, Alex, deixa eu te perguntar. Você lembra a primeira história que você escreveu com início, meio e fim? E se naquele momento você teve certeza de que você iria ser ficcionista? Boa. Lembro. A primeira história que eu escrevi com começo, meio e fim foi esse conto, Felicidade Não Se Conta. Mas ele não se chamava Felicidade Não Se Conta, ele se chamava Charcos. E ele foi reescrito, assim, umas 3 vezes. Na última vez que eu escrevi, na verdade, eu estava fazendo uma limpeza. Eu tenho algumas pastas ainda datilografadas, e tinha, né? Porque eu joguei fora. Estavam todas mofando e eu espirrava muito quando pegava nela. E aí eu joguei fora, mas depois eu vi um arquivo antigo com esse mesmo conto. Chamava Os Charcos, ele era bem menor, né? E era todo fragmentado, assim, uma parte não... Eu fui abandonando, né? E aí eu disse assim, iluminei o texto todo, Ctrl+T e apagar. Na hora de apagar, eu falei, sabe de eu vou dar a última chance a esse personagem, porque esse personagem é tão forte. Para mim, né, na minha cabeça, eu consigo ver onde ele morava, eu consigo
ouvir as músicas que ele ouvia, eu consigo visualizá-lo e tal. Pedro Jasper, né? É um pintor que é cego. Eu vou dar outra chance para ele. Aí comecei e aí achei que ficou uma história legal, uma história positiva, gostei. Vou inscrever nesse concurso. Porque, curiosamente, eu soube do concurso no dia que eu terminei o curso. E eu tenho essas coisas, assim, né? Intuitivas. Eu falei, vou escrever. Ainda falei para o conto, é sua chance, hein? Última chance. Se você não servir para nada, eu te jogo no lixo. Aí ele ganhou o concurso. Eu fiquei tão surpresa quando eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha ganhado o prêmio, porque, na verdade, eu achava que eu podia receber uma menção. Esse prêmio Luiz Vilela, ele só tinha um vencedor, que recebia o prêmio em dinheiro. Porém, eles sempre selecionavam, por isso que ele era um prêmio que eu acho que faz falta, eles sempre selecionavam assim, coisa de 15, 12 contistas, e saía numa edição daquela fundação de Ituiutaba, em Minas Gerais. Então, quando a gente se inscreve em prêmios que tem algum desdobramento, a gente também pensa nessas coisas. Seria legal sair publicado e tal. Mas eu acho que eu fui uma das últimas edições, foi a que eu participei, e até mesmo a edição já estava bem precária, e antes as edições deles eram mais elaboradas. Naquele momento, Alex, você sabia que você ia fazer isso pro resto da vida? Não, eu comecei a escrever em Bom Jesus da Lapa. Eu escrevia cartas para as pessoas que eu imaginava. A gente viajava, às vezes, para Vitória da Conquista, e eu tinha a maior paixão por Vitória da Conquista, porque era uma cidade muito diferente de Bom Jesus da Lapa. Era fria. Às vezes a gente ia com meus pais, né, num fusquinha. Nós somos 7 filhos. Íamos para passar o Natal com uma tia-avó minha que morava lá, e às vezes ia para Santana também, outra cidade próxima de Bom Jesus da Lapa. Eu sempre gostei muito de viajar. E aí eu ficava imaginando aquelas casas que eu gostava, que tinha alguma coisa que me chamava a atenção, a pessoa que morava ali, como era de manhã, o que essa pessoa tomava no café, essas coisas. E ficava imaginando isso. Quando eu voltava para Bom Jesus da Lapa, eu escrevia uma carta para essa pessoa, dando o nome à pessoa, a profissão, etc. E a pessoa respondia para mim. E, oi, Alessandro, o que você está fazendo? Estou estudando no Colégio Bom Jesus. E ficava nessa... Mas tudo era invenção, não existia essa pessoa, e nem as cartas eram postadas. Depois, com o tempo, assim, já na adolescência, a gente tem essa coisa de achar que é poeta, né? Eu comecei a escrever poesia muito estimulada por amigos que, na época, fazíamos um grupo que chamava o Grupo Social e Cultural Lapense. Nós editávamos um jornalzinho chamado Mandacaru, e todos eram poetas. Então, eu também vou ser poeta. Comecei a estudar poesia, todo o movimento estético que eu estudava, tipo simbolismo, aí eu escrevia 20 poemas, simbolismo, tudo porcaria, mas escrevia, datilografava, fazia aquelas pastinhas, né, bonitas e tal. Meu pai me deu uma máquina de datilografar. Logo que ele viu que eu tinha essa coisa de escrita, ele me deu a máquina de quando ele era contador, né? Antes dele ter uma farmácia, que ele hoje é dono de farmácia. E aí passei a datilografar meus textos, fazia pastas, assim, o cuidado de datilografar, não ter erro, e era maior do que a qualidade dos textos. Mas aí a gente publicava esse jornalzinho Mandacaru, e eu achava que eu era poetisa. Todo mundo dizia que eu era. Eu achava que eu era poetisa. Eu só percebi que tinha alguma coisa errada, assim, quando eu comecei a ler outros poetas, não os grandes, e vi que alguma coisa no meu texto, poeticamente, não funcionava. Faltava alguma coisa na forma. E aí eu me voltei para a prosa. E, na verdade, eu acho que minha poesia já era uma poesia prosaica, né? E, por essa razão, eu me sentia sempre muito tolhida com versos. Então, eu acabei, acho que, desenvolvendo histórias.
esse Mas eu não ponto. tinha claramente, não, que eu queria ser escritora, ou que a gente começa a escrever, as pessoas começam a dar algum feedback, mas eu acho que independente das pessoas dizerem alguma coisa ou não, eu continuaria a escrever, mesmo que fosse secretamente para mim mesma, porque eu preciso disso, né? Eu preciso escrever. Os meus diários, eu acho que estão cheios de tudo isso. Viagens, coisas que eu vivo, problemas de família, problemas com amigos, problemas sociais, culturais, mas também existem muitas passagens literárias que estão no meu diário que, eventualmente, eu até utilizo, alimento os textos literários com elas também. Alex citou dois contos que estão em Chuva Secreta, né? Tá aqui facílimo de achar na internet. O conto que, veja como são as coisas, o conto que ia desaparecer acabou ganhando um concurso depois de muitas reescritas, né? E a felicidade não se conta. E tem o penúltimo conto, chama-se, que ela citou também, Não se esqueça de pisar firme no coração do mundo, que foi traduzido para o alemão, e quando participamos em 2012, né? 2011, 2012, né, meu amor? Da Feira de Frankfurt, 2013, 2013, 2013. 2013, em Frankfurt. É um conto que, na verdade, como ela disse, é trágico, só que eu, quando li a primeira vez, né, eu li ainda inédito, eu ri muito, porque é uma pessoa que é muito feia, e ela vai se descobrindo que é muito feia aos poucos. E aí, só que quando foi lido lá em alemão, a plateia, uma boa plateia que tinha, começou a dar risada, todo mundo ria também, né? Eu quero Eu fiquei ler... muito incomodada com isso. Eu quero ler o início de um conto que eu acho uma pequena obra-prima, que é Vladimir Salden, também adoro esse conto, que é Quando Estávamos nos Mesmos Arvoredos. Só para vocês perceberem, a gente não leu nem um trecho, né? Eu vou ler aqui um trechinho. É o conto que está no Chuva Secreta. Diz o seguinte: o grande problema da criatura que se diz indivíduo há de ser isto, uma mania recorrente de querer ser o que não se é. Não existe aí qualquer segredo, pois desde há muito sabíamos, embora jamais tenhamos coragem de assumir o risco de um rompante dizer, ora, eu sei do grande segredo. Ou melhor, problema, sei do grande problema. Desaprovamos o risco silencioso de ser cada qual um indivíduo, aquele que se destaca na paisagem e mete na cabeça que sim, entende, sim, está por dentro, sim, conhece alguma coisa da vida, perguntar-se-ia o quê? Em vão, pura retórica. Que novidade há aí? Dir-se-ia nenhuma, é evidente. Tudo absolutamente velho e repetido. É o primeiro parágrafo do conto. E Alex também cita, eu gosto muito, Joaquim, aqui é como se disse, vai ser cabotinismo conjugal, mas eu gosto muito, né? Enfim, Alex citou também dois livros, né? Um é o Tom Jones, que é um dos primeiros grandes romances da língua inglesa, né? E está aqui o nosso professor de inglês para nos explicar um pouco sobre isso, se ele quiser, do Henry Fielding, né? É um romance de aventura, muitas aventuras, muito bacana. E o outro é um livro muito importante para você entender o romance. Claro que ele puxa um pouco a brasa para a sardinha inglesa, que é a ascensão do romance de Ian Watt, né? Ian-W-A-T-T, né? Ian Watt, que é muito utilizado aí nos cursos de letras, mas Alex citou, né, os latinos, que nós todos somos latinos. Na verdade, o romance começa mesmo com Quixote, né? O resto é Eu também. perfumaria. Brincadeira. Mas Joaquim, fica à vontade para perguntar mais alguma coisa. Alex, nos seus inícios, quando você fala da construção de personagens, isso é lindo, a partir das cartas que você enviava, né, para aqueles lugares, etc. Isso é muito bonito. Você nunca pensou em escrever um romance epistolar? Boa. Não, nunca pensei. Eu acho que eu li alguns, eu sempre ficava muito insatisfeita com a sensação assim, não vai começar? Que horas vai começar esse romance? Porque eu ficava só ali nas cartas. Mas alguns eu gosto, algumas passagens eu gosto, mas nunca me veio à mente, não. Eu tenho que ser bem honesta e dizer que também eu me lembro de memória
que eu tinha o hábito de reescrever algumas histórias das quais eu gostava muito, porém, umas partes, quando criança, depois que fui alfabetizada, eu gostava muito de algumas histórias, como a Sereazinha, a Pastorazinha, o Limpador de Chaminés, eu adorava essa história. Porém, tinha umas partes que eu não gostava, Pinóquio também. Eu ia mudava, eu copiava, e aí aquela partezinha que eu não gostava, eu mudava. Aí eu colocava com um lápis de outra cor. E um dia uma professora minha pegou esse caderno, que curiosamente era o caderno que não tinha nada, é desenho, sabe? Caderno de desenho. Não tinha aula de desenho, não tinha nada. Não servia para nada. Então eu pegava o caderno, fazia as linhas, porque ele não tinha linha, ele era sem como chama isso? Pauta, né? Sem a Sem pauta. pauta? Sem a pauta. Aí eu fazia e escrevia. E quando ela pegou, eu achava que ela ia me dar uma bronca, né? Porque eu já contei essa história algumas vezes. A professora Rosa, eu pensei que ela ia me dar uma bronca porque eu estava usando o caderno para outra coisa. E aí ela perguntou, por que você só muda isso aqui? Porque essa parte eu não gostei. Então, por que você não começa a sua história daqui de onde você não gostou? Eu disse, mas aí é uma história que não existia. Não posso botar uma história que não existe. Ela disse, mas você já botou. Você acabou de colocar isso aqui. Legal. E todas as histórias um dia não existiram. E alguém escreveu. Eu me lembro que eu fui para casa com isso na cabeça, ficava ressonando na minha cabeça, sabe? Todas as histórias um dia não existiam. Eu jamais teria pensado nisso. Porque, para mim, era tudo... Criança, né? Tem aquela... A criança que gosta de livro, ela tem até uma cerimônia com o livro, né? Ali é um espaço de felicidade. Então, você não fica pensando no nome do autor. Não. O prazer da leitura supera todos esses detalhes, né? Depois é que a gente vai memorizar nome de autor e entre outras coisas, né? Então, foram esses dois inícios. Depois a gente se estraga, né? Ficamos chatos. Oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicata super tecta, pregando o evangelho sobre os telhados, também a rádio oratório virtual, oratoriovirtual.minharadioonline.net. E também, dia 18 de dezembro, eu convido todos vocês que estão aqui assistindo, que porventura assistirão esta live, que vai ficar gravada aqui no perfil do oratório. Convido vocês para o dia 18 de dezembro, do Dia de Cristo, Christian Day, que temos aí uma programação inteira com toda a equipe do oratório é uma equipe grande. Meu querido amigo Joaquim aqui faz parte da equipe, e todos os outros, né? Carlos Cáliga, Vivian Cáliga, Alex, né? Felipe, Pedro Maia, enfim, o Iri, né? O Irá, Major Natan, Capitão Janderson, é muita gente por trás do oratório. E, claro, todos capitaneados pelo padre Gilson Magno. Alex falou que não escreve mais poesia, mas no último romance, aqui, O Mal Não Tem Asas, né? O livro está muito bem editado, o livro é grande realmente, né? Quase uma arma, mas é muito leve, né? Eu gosto de livros leves, assim, para manipular mesmo, né? Pra você ter facilidade de leitura de levar para os lugares. E tem um poeta chamado Daniel Maranhão, eu vou ler um poema, né? É um poema que eu gosto muito também. E esse poema é do Daniel Maranhão, poeta aí inventado por Alex no O Mal Não Tem Asas. Diz o poema: no intervalo azul das jangadas estarão meus olhos cansados. Você não é mais aquele que ontem a maré nem tanto cheia trouxe. Está deveras molhado, não apenas de espuma, mas, sobretudo, daquele que não aportou. Você e ele vão embora cedo, e eu volto meus olhos outra vez para a fronteira azul das jangadas. Bom, poeta você é, né? Você não deu continuidade, né? Não é não, Joaquim? Fez uma escolha, né? Fez uma escolha. Mas há uma para mim, eu vou, na verdade, levantar o problema e passar para Alex, que é o seguinte: a imaginação do poeta é uma coisa, a imaginação do romancista é outra, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê realmente? Se você falou, por exemplo, de mergulhar
no personagem, viver o personagem, ter um rosto, ter uma voz. O poeta, ao escrever, não tem isso. Como é que você explicaria isso? Ó, o Ferreira Leite está dizendo aqui, nosso querido Adriano, belo poema, rapaz. Está vendo aí? Eu agradeço. O que me fez perceber que eu não tinha futuro na poesia foi a forma. Não ficava satisfeita com nenhuma forma. Embora eu não seja assim grande conhecedora, eu tentei estudar, né? Métrica, eu tentei estudar também verso livre, e eu mesmo no verso livre, usando o verso livre, eu sentia que ele tinha um ritmo, era preciso de um ritmo que aquele ritmo ali não era de verso. Ele não é, eu não tenho um ritmo descontínuo, que é tipicamente o ritmo do verso. O verso, ele impõe uma descontinuidade que suspende por 1 milímetro o pensamento para retomar lá embaixo. E eu acho que quando eu faço isso, eu perco alguma coisa. Então, por essa razão, eu abandonei a poesia, o verso, né? Mas eu não gosto de texto que não tenha algum elemento encantatório, podendo ser ele metáfora, o que seja, qualquer figura de linguagem, que dê a esse texto uma elaboração do belo mesmo, né? Que traz a beleza, mesmo que ele esteja falando de coisas putrefatas, imundas, mas é preciso que esse trabalho com a linguagem nos traga algum encantamento com a palavra. Então, eu acho que eu continuo buscando isso no texto. Agora, não me lembro o que você perguntou, João. Qual a diferença, qual a diferença para você, básica, a diferença básica entre a imaginação do poeta e a imaginação do romancista? Tem pessoas que dizem que é a mesma coisa. Uma vez eu conversando com o Ruiz Pinheiro Filho, ele escreve prosa e poesia, mas eu acho que ele é poeta, ele disse que é tudo a mesma coisa. Mas não é. Não. O poeta, ele impõe uma síntese pessoal sobre o mundo. Se ele vai falar de uma árvore, se ele vai falar de uma manhã, a forma como isso adentrou dentro dele, a forma como ele percebe isso, é mais importante para ele expressar do que descrever, do que apresentar essa manhã. Eu percebo que os prosadores, sobretudo os romancistas, têm aquele desejo impossível de pegar o copo e colocar dentro do livro, se pudesse pegar e botar aqui. Claro, com um ângulo que interessou a ele, com um ângulo que chamou a atenção a ele. Tudo bem. Mas eu vejo que o poeta é muito mais assim, sabe? O brilho do copo. A água está por aqui, mas eu vejo por aqui, ou eu vejo... a pessoalidade dele, essa forma como ele vê as coisas, estão na berlinda, estão mais à frente do que... Não sei se estou conseguindo ser clara. E a linguagem também. A linguagem dos poetas é uma linguagem que geralmente vão para a síntese das coisas. Eles querem nos dizer as coisas, mas essas coisas você tem que ter um apuro de raciocínio para percebê-las. Não vão descrever o copo desse tamanho. E o romancista, de modo geral, aquele copo ali, ele tem uma função na trama e tal. Ele não entra por si. Não sei se estou me fazendo entender. As coisas não entram por si, quer dizer, esse copo ele não tem valor nenhum, a não ser que dentro da trama ele vai suscitar um olhar do personagem, ele vai suscitar uma pausa, ele vai suscitar alguma coisa, sabe? Então, as coisas vão no encandeamento, no encaixe, numa rede dentro da imaginação do contista, do romancista, que é completamente diferente do poeta. Nesse sentido, você pode dizer que o poeta vê as coisas na sua essência, e se demora nisso, e esse é o encantamento do mundo para ele, né? Talvez por isso seja uma arte mais elaborada no sentido da linguagem, né? É preciso sempre inventar novas formas para você falar do sol, das estrelas,
Enquanto que sol e estrelas na imaginação de um romancista, eles não têm essa grandiosidade por si. Eles estão ali a serviço de um enredo, de uma história, de uma ação. Eu acho que a diferença básica da imaginação é essa. Porque a imaginação do romancista, ela tem que vir toda concatenada com algum tipo de ação, cena que ele quer colocar. Mesmo que sejam coisas que não existem, por exemplo, os romances de ficção, né? Eu tenho que pegar algo do real, algum ponto aqui, sei lá, por exemplo, hoje em dia a gente, se eu pensar numa história em que nós seremos totalmente controlados, até mesmo no seu pensamento, no seu sonho, para eu imaginar um negócio desse, eu tenho que pegar coisas de agora, por exemplo, o celular, que a gente anda com paranoia, achando que o celular nos espia, né? Você fala uma coisa, daqui a pouco aparece algo sendo vendido com algo que você falou e tal. Então, você pode pegar essa dica ou esse elemento do momento e imaginar a extensão disso, como isso, né? Mas veja, tudo isso está a serviço de algo que eu quero contar, de uma realidade que eu quero montar, né? E eu acho que o poeta ele entra na realidade para fazer outra coisa. Ele não quer recontar a realidade. De modo geral, ele quer refletir, pensar, às vezes reclamar, desconstruir, né? Mostrar algo que outras pessoas não estão vendo. Eu acho que o apoderamento dos objetos, das coisas, dos sentimentos, passam por outro filtro, né? por outro filtro. O Davi está dizendo, o romancista tem sangue frio. A professora Suzana postou uma coisa que eu gostei muito aqui, ó. Christian Day, dia 18 de dezembro, um dia especial no oratório virtual. Muito bacana isso. Um dia especial no oratório virtual. É exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, mas Joaquim, passo a palavra de novo para você. Ô Alex, você falou e também acho fundamental, né, que a linguagem, mesmo a ficcional, precisa ter essa configuração encantatória, né? Esse é um dos critérios que você tem para escolher os seus autores preferidos? E se é ou se não é, por favor, diga. E quais são? Você tem um top 5? Você tem um top 10? Como é que é isso? Esse é um critério. Embora eu goste imensamente de Graciliano Ramos, que é nesse sentido aí, é aquele autor que a gente costuma chamar de seco, né? Ele ia tirando tudo, tem biografia dele até que dizem que ele, nem as epígrafes ele achava que tudo é desnecessário, tinha que despir o texto de tudo, assim. Eu gosto muito do efeito que esse texto dá a ele, né? Ele fica só mesmo ali com o miolo das coisas. Por outro lado, esse texto também se exaure logo, assim, em termos de texto. Você não lembra de passagens, frases grandiosas, frases assim que você vai tirar, botar numa camiseta, numa xícara de Graciliano Ramos. Ele é o texto todo, tem que ser o livro todo, o enredo todo, né, para você, o que vai te atrair é como aquela construção foi feita. Os meus escritores preferidos, eu sou apaixonadíssima por Thomas Mann, embora meu marido vá dizer aí que ninguém tem escritor preferido fora da sua língua, mas Thomas Mann é assim, se dissesse, um autor que você tem inveja, você gostaria. Eu gostaria de escrever A Montanha Mágica, eu gostaria de escrever Cabeças Trocadas, enfim. Thomas Mann é um autor que Mário Mágico também, enfim, é um autor de quem eu gosto muito, né? Mas tem outros autores que, na literatura brasileira, eu falei Graciliano, eu gosto muito de Clarice Lispector, embora hoje eu acho que está na moda falar mal de Clarice, né? Guimarães Rosa também é um autor que eu gosto. Eu fui muito ligada e cheguei a fazer mestrado e doutorado na literatura de Caio Fernando Abreu.
no período era assim uma obsessão para mim, justamente porque ele tem esse lado poético nos seus textos, né? Hoje em dia eu não sou tão apaixonada como era, até vejo alguns problemas em alguns textos e tal, mas ainda é uma literatura, um texto que eu acho forte, um texto que me encanta, né? A grande maioria dos textos que ele deixou, sobretudo os contos, principalmente o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, eu acho assim uma pequena obra-prima da literatura brasileira. Meu Deus, quem mais eu vou dizer assim? Eu gosto muito de Marguerite Yourcenar. São autores bem diferentes, como vocês devem estar percebendo. Murakami, né? Marguerite Yourcenar é francesa, Murakami é um autor, Henrique Villa-Matos é um autor contemporâneo, espanhol, que eu tenho lido muito, Jorge Luiz Borges, Cortázar. João Filho falou aqui com Adriano Ferreira outro dia que eu era mais Cortázar e ele era mais Borges. Mas essa oposição foi ele que criou também, viu? Na verdade, eu gosto dos dois. Eu vejo sutilezas, assim. Borges é um escritor mais intelectual e Cortázar é um escritor mais da trama, né? Do enredo. Mas ambos eu li e gosto imensamente. Lígia Fagundes Telles é uma autora de quem eu gosto muito. As histórias sempre... Agora não, porque eu já li tudo, mas sempre trazia um componente assim, de surpresa, de inquietante, quando você terminava, justamente porque ela não fecha as histórias. Eu sou apaixonada por Dino Buzzati, é um dos escritores, é italiano, que escreveu aquele O Deserto dos Tártaros. Eu compro tudo dele. O que eu acho, eu compro e gosto de tudo. Tem uma história, você falou de Buzzati, né? Dino Buzzati, ou Buzzati pra gente, né? Com 2 E's. É esse livro que o Alex falou, aí eu recomendo vivamente, O Deserto dos Tártaros. O Joaquim também está aí afirmando. Tem acho que naquele exato momento, é um livro de contos, que tem um conto, que é um conto curtíssimo, que uma pessoa está gravando o rádio, né, na época ainda de fitas e tal, né? O Zati acho que morre na década de 80, se não me engano, na década de 70, algo assim, né? Tem na época ainda, na época do cassete e tal. E a mulher dele está andando pela casa com um tamanco, fazendo barulho com o tamanco. E acaba gravando e atrapalhando a sinfonia que ele está gravando no rádio. E ele reclama muito, briga com ela, não sei o quê. A mulher vai e morre. E o que ele fica, apenas o barulho gravado dos tamancos na fita. Né? É um negócio belíssimo, é lindo mesmo. Buzzati é realmente... Dino Buzzati. Estamos chegando ao final, mas eu queria, meu amor, que você falasse ainda dos diários. Você tem publicado no seu perfil aqui no Instagram, né? Para quem não conhece, @AlexLeila, e aí tem 4 L's, né? ALLEXEL, não, são 5 L's, não. Até agora, até eu me perdi. Então, mas é o nome dela, Alex Leila. Né? Tem o acento, né? Lembrando que o Alex é acentuado, né? ALLEX. Não, mas no perfil não. No perfil não, né? Mas é porque tem pessoas que chamam Alexia, Alex, não, é Alex, né? Então, os diários que você tem publicado, fale um pouco dos diários. Então, eu sempre escrevi diários e eu sempre escrevi à mão, porque eu comecei também a aproveitar que tem umas coisas curiosas na minha vida. As pessoas sempre me davam agendas. Eu não uso agenda. E como as agendas têm muito espaço em branco, eu comecei a economizar, não comprava mais caderno para escrever diário e escrevia nas agendas. Então foi ficando essa pilha de... né? E eles começaram a mofar. Aqui na minha casa tem um problema muito sério de umidade. Então eu comecei a pegar esses diários para ver se tinha alguma coisa, alguma passagem literária que fosse aproveitável e que já tinha se perdido na memória, e o restante eu ia jogar fora. Só que aí é aquela coisa, né? A gente começa a ler e começa... Gente, eu era assim. Gente, eu não acredito que isso aconteceu, eu não me lembrava disso. E aí tem de tudo, tem anotações de filmes, livros, pessoas que já saíram da minha vida, brigas, conflitos, uma série de passagens, viagens, e, sobretudo, a mudança que você não percebe como você muda. É muito difícil você perceber isso, né?
as pessoas também não percebem. Normalmente as pessoas encontram a gente e acham, talvez, que seja um elogio, dizer, poxa, você não muda, né? Isso tanto fisicamente quanto a coisa também do caráter da pessoa. Você não muda, né? E você também toma aquilo como elogio. E aí eu comecei a ver que, na verdade, não, a gente muda sim. E comecei a me conhecer melhor, me analisar, inclusive. E aí fiz um exercício de tirar algumas coisas para usar a crônica, resolvi postar como registro de viagem, e algumas pessoas começaram a dizer que gostaram muito, obviamente eu recorto, porque tem coisas que você não pode publicar, tem coisas impublicáveis, e tenho gostado muito. Eu estou terminando agora e está sendo para mim também uma descoberta de mim mesma. Tenho gostado muito. É um exercício que eu acho que vale a pena para qualquer pessoa, independente de ser escritor ou não, porque é a melhor forma de você se acompanhar. Porque as coisas vão sumindo da memória, né? Outras coisas mais importantes tomam o leme, eu acho assim. A gente já está no finzinho, mas eu não queria terminar sem te pedir isso, Alex. O que é que você diz para quem está querendo escrever? Você recomenda alguma coisa? Dizem que conselho não se dá. Como é que é isso aí? O que é que você pode dizer para quem está pensando em escrever? Eu recomendo que a pessoa leia. Leia mesmo. Leia de verdade. Leia muito. E não leia para aprender, não. Leia, inclusive, para você saber se esse universo realmente te interessa. É um universo vasto, múltiplo, e eu vejo, às vezes, muita gente que está começando com aquela síndrome, né, do gênio, do gênio, e fazendo coisas que milhares de outros escritores já fizeram, né? Então, até mesmo para você espantar esse tipo de falso caminho, falsa perspectiva de si mesmo, leia. E leia também porque não existe escrita sem leitura. Na verdade, eu acho que o mais interessante de se escrever é ler, inclusive a si mesmo, né? Veja que eu estou dizendo a você que eu tenho achado interessante o que eu fui. Nem tudo interessante, viu? Tem passagens horrorosas. Eu digo assim, graças a Deus, esse negócio já passou, que eu não sou mais assim. Que pessoa era essa? Mas isso só está acontecendo porque eu estou lendo, né? Se eu tivesse só escrito e jogado fora, esse retorno, essa maturação não teria acontecido. Então, ler também provoca essa maturação. Inclusive, ler você mesmo. Lê os autores, relê os autores que você considera que são tão importantes. Você pode ter grandes encontros ou você pode ter grandes decepções, grandes surpresas. Eu acho isso. Ler muito, ter muita paciência consigo e com os outros. Não espere muito que o leitor vai revelar coisas que você colocou ali embrulhados, ou às vezes nem embrulhados, mas que você espera que alguém fale. Muitas vezes o leitor vai falar de algo que você nem percebeu, que era uma vereda, um ornamento no seu texto, mas é o que chama a atenção do leitor. Então tenha muita paciência e esteja muito aberto a si mesmo e ao outro, para você poder, né, surpreender, para você não viver num script fechado. Sou escritor, tenho que escrever agora, tudo tem que fazer parte da minha construção e tal. É isso que eu diria. Sobre a questão da originalidade, né, os que têm síndrome de gênio, tem um poeta espanhol que eu gosto muito, o José Luis de la Cuesta, e ele diz o seguinte: a originalidade só demonstra, devo advertir-te, uma muito preocupante falta de leituras. Viu? Quanto mais você lê, você percebe que a coisa, tudo já foi feito, a gente tem que refazer. Então, oratório virtual, orando com você e por você, minha casa serviremos ao Senhor, né? Teremos também, já peguei, professora Suzana, já roubei da senhora, né?
o dia de Cristo, 18 de dezembro, né? Um dia especial no oratório virtual. Eu quero terminar agradecendo a vocês, a todos que acompanharam, e também vai parecer ironia, né? Que é a arte do romance. Eu vou querer terminar com um poema, e um poema meu, que aí que é mais preocupante ainda, que é mais cabotinizo. Mas, na verdade, é uma pequena homenagem ao meu compadre Adriano Ferreira Leite e a Vivian, minha comadre, Vivian Cáliga, né? Os dois estão aniversariando hoje, né? Coincidentemente. O poema já estava escrito e chama-se Reza 2, né? Porque tem o Reza 1, claro. O Reza 2. Reze por mim, irmão, sou devedor. Tenho perdido mais do que o devido. Em vez de amar, ofendo o amor do amor, com o perdão de quem foi ofendido. Reze por mim, irmã, a luz na dor, e dói quanto mais luz o seu sentido. Se peço é porque tenho em desfavor o não saber pedir o meu pedido. Reze por nós, irmão, são duas quedas. Não podem se apoiar senão com rezas. O coração é um pedinte mau. Rezo por nós, irmã, num só gemido. Não há lamento que não seja ouvido. Rezando, o mundo fica mais real. Então é uma pequena homenagem, um pequeno presente aos dois, né? A Rafaela está dizendo aqui, Rafaela Carvalho, minha nossa querida Rafa, né? Esposa de Joaquim, precisa de uma parte 2. Eu também, eu sou a favor, tá? Então é isso, mas, gente... Já pré-marcado. Mas faremos com certeza. Muito obrigado aos dois, né? O pessoal está aqui dizendo que eu tenho um vozeirão de radialista. Aí eu brinco, Adriano, minha voz já não é mais a mesma, minha voz está falhando, né? E... Joaquim, brigadão, né? Eu agradeço. Obrigadão, Aras. João. Obrigadão a todos vocês que Obrigada, acompanharam. João Filho, obrigada, Joaquim, obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Muitíssimo obrigada pela atenção nesse domingo. Fiquem com Deus e que a Virgem Maria os ilumine e os abençoe sempre. Amém. Então, até a próxima. Voltamos domingo que vem, né, com mais um. Eu quis fazer ao longo do mês, não deu para fazer só com mulheres, né, por causa que é realmente para uma homenagem à Virgem, mas infelizmente o primeiro não foi, mas todos os outros as outras entrevistadas foram mulheres. Vamos ver se a gente consegue manter aí no próximo novamente uma mulher. Tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus e rezem sempre.